Quer saber o que muda quando o estudante de Ciências Sociais e do Consumo sai da sala de aula e começa a ler comportamento e tendências no mercado de trabalho? É o que vemos no episódio de hoje. Primeira jornada. Salve, salve, eu sou a Zá Coelho e esse é a Primeira Jornada, um programa papo reto feito pela SPM que te ajuda a enfrentar os desafios da vida escolar e a refletir sobre o seu futuro profissional. Eu tô aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. E para falar sobre a união de teoria e prática em ciências sociais e do consumo, a conversa de hoje é com Caio Fávero Marque, coordenador da graduação em Ciências Sociais e do Consumo da SPM, e Lucas Arnone, estudante do curso e estagiário na WGSN. Sejam muito bem-vindos ao Primeira Jornada, Caio e Lucas. Obrigado. Obrigado, Zal. Vamos lá, gente. Começando, assim, pelo começo de tudo, o que está acontecendo hoje, Caio? Principalmente eu queria entender da sua parte na formação em Ciências Sociais e do Consumo. Muito obrigado pelo convite. Enfim, um super prazer estar aqui de novo e ter a chance de dividir esse bate-papo com você e com o Lucas. Eu entendo que a maior transformação ou a maior mudança que a gente teve nesses últimos tempos, eu acho que é um pouco clichê até de falar, né? Mas é a chegada e a popularização de alguma maneira da tecnologia, né? Então, a gente teve aí, principalmente a partir de 2023, essa proliferação, né, de IAs, da IA generativa, da possibilidade de captar dados, né, por meio dos dispositivos móveis. Então, eu acho que isso teve um impacto muito grande, basicamente, em todas as carreiras, né, e dentro da carreira de ciências sociais e do consumo, né, ela não foge disso, né, isso também tem um impacto na área das sociais. E eu acho que tem 2 principais pontos aí que são importantes, né, para essa área especificamente. Como eu disse, né, a gente tem um número maior de dados disponíveis, né, as pessoas estão cada vez mais conectadas, e a gente tem essa possibilidade de usar esses dados justamente para conhecer melhor as pessoas, para entender melhor, né, os hábitos de consumo. Então isso, pensando aí com a cabeça de um cientista social da SPM especificamente, eu acho que isso pode ser visto como oportunidade, né, de conhecer melhor as pessoas, de conhecer melhor o comportamento, de conhecer melhor a cultura, as dinâmicas sociais. Então eu entendo isso como uma grande oportunidade. E ao mesmo tempo a gente fala tanto de tecnologia, né, de como isso vai impactar a sociedade, né, como as profissões vão ser reinventadas. E no curso de ciências sociais, eu acho que talvez tem alguns autores que falam que a gente está no momento, na época de ouro das ciências sociais, né? Porque agora a gente fala tanto de tecnologia, mas eu acho que cada vez mais é importante a gente valorizar o humano, né? E as características humanas, as relações humanas. E então a gente tem a tecnologia de um lado, mas ao mesmo tempo a gente tem uma supervalorização de aspectos humanos, de um olhar crítico, né? De um pensamento analítico. Então, eu acho que essas características, elas são extremamente positivas para alguém que vem, né, da área das ciências sociais. Não, e bastante positivo até, né, Caio? Se a gente for pensar um pouquinho, assim, o que você trouxe sobre a relação do olhar humano, a gente tem falado muito em praticamente todos os episódios, né? Porque a gente fala muito de tecnologia, mas fala o quanto também essa tecnologia puxa essa importância do olhar crítico, da gente também poder avaliar o ser humano num olhar humano também, né? Conhecer o ser humano é tão importante. Então é muito legal trazer esse ponto. E eu acho que o curso, daí o Lucas também pode ajudar aí nessa construção, mas o curso ele oferece para o estudante uma possibilidade dele olhar para essas pessoas com ferramentais muito diferentes, né? Então, da sociologia, da antropologia, da ciência política, da psicologia. Então, acho que as portas de entrada para entender esse comportamento humano dentro do curso são muito variadas. Sim, não, eu acho que, assim, bom, primeiramente, obrigado, pessoal, pela oportunidade de estar aparecendo aqui, né, no Primeira Jornada. É muito legal compartilhar um pouco, né, da minha história, mas também compartilhar um pouco do que me fez chegar até
aqui no curso de Siso, né, como a gente carinhosamente apelida o curso. E eu acho que o Caio falou coisas, assim, essenciais e muito chaves, né. Eu acho que a gente em ciências sociais tem um olhar muito plural e eu acho que o mercado ele tá exigindo cada vez mais essa visão plural dos profissionais, né. Então você tá preparado para lidar com coisas atípicas que apareçam, com demandas que a gente consegue, né, olhar de uma forma mais estratégica, trazer insights. Eu acho que são áreas muito ali próximas de desenvolvimento de produto, área de marketing. Eu acho que a gente não pode falar de desenvolvimento de novas coisas, de novas estratégias, sem antes, né, falar de pessoas, falar de realmente tudo aquilo que o mercado acaba demandando, né. Então, eu acho que o Caio trouxe faz muito sentido e acho que uma das coisas que mais me chama a atenção, né, na minha formação, é realmente esse olhar plural e essa visão do todo, sabe. Então é correlacionar a sociologia com a antropologia e ao mesmo tempo usar isso dentro do universo de consumo, de marketing e realmente aplicar esses conhecimentos em coisas que geram estratégia, que geram diferencial e que tornam profissionais muito mais preparados, muito mais completos ali quando a gente chega no ambiente do mercado de trabalho como um todo ali, porque as pessoas geralmente não entendem muito o que a gente faz, mas elas veem muito valor naquilo que a gente traz e complementa ali no dia a dia, na rotina das empresas, né. Então acho que isso é algo muito, muito positivo e que acho que também é um diferencial que só Siso tem, né. Acho que eu puxo muito para o nosso lado, porque a gente realmente tem uma formação muito diferenciada que complementa ali um pouco de tudo que a gente aprende. Acho muito bom o seu ponto de vista, inclusive porque atualmente você está estagiando, né, na WGSN. E aí é muito interessante para a gente poder ter aqui alguém que esteja vivendo isso agora, sabe. Então acho que é uma experiência muito rica de ser trocada. Como que é a sua rotina na empresa? Você já trouxe um pouquinho, mas explica dentro da empresa, dentro desse seu estágio agora, como que a SPM te ajudou a conquistar essa oportunidade? Como funcionou isso? Claro, claro. Acho que a minha história com a WGSN é muito curiosa, porque ela começa ali no meu início da jornada aqui na SPM, né. Então, aqui eu acho que a faculdade proporciona pra gente muitas oportunidades de networking com outras empresas, e a WGSN talvez tenha sido a primeira empresa que eu tive contato lá em 2024, quando eu entrei aqui na instituição. E aí eu tive conhecimento do que era a WGSN, tive conhecimento de que era uma empresa que tinha muita relação com o que a gente vê em Siso. Acho que é uma empresa totalmente Siso, né, não é à toa que hoje em dia a WGSN é uma autoridade global de tendências, né. Então as empresas, as maiores, consultam a gente antes de né, ter uma tomada de decisão. Então esse foi meu primeiro contato lá em 2024 e daí fui, né, desenvolvendo outras habilidades em outras empresas antes de chegar onde eu tô hoje, né, na WG. E eu acho que a SPM fez muita diferença, primeiro por esse networking, né, então por poder ter me conectado com essa instituição, né, com essa empresa muito voltada ali para essa área de consumo, mas acho que também entra um pouco da questão da formação e como isso diferencia, né. Falando de WGSN, né, por ser uma empresa que tem essa visão de consumo, de tendências, ela tá totalmente alinhada com tudo que a gente vê dentro do curso, né. Então isso me trouxe sim um diferencial na entrevista, me trouxe uma bagagem muito grande, porque isso querendo ou não agrega muito e hoje na função que eu atribuo, por mais que não seja uma função de criação de conteúdo, porque aqui no Brasil a gente não tem essa produção de conteúdo tão forte, né, por a empresa ser de Londres, tudo, eles priorizam muito mais o global do que o regional, mas a área que eu atuo hoje é uma área de novos negócios, então eu preciso ter esse olhar muito antenado de tendências para poder verificar também quais clientes são mais potenciais para a gente trazer para dentro do negócio, o que faz mais sentido, como eu abordo, como eu trago, como eu apresento o universo de tendências para um cliente que às vezes não sabe nem o que é uma tendência, não sabe nem o que é uma mudança, não sabe fazer essa projeção de futuro, né. E hoje olhar para futuro não é olhar só para o que a gente vai ter daqui um ano, a coleção do ano que vem ou a coleção de inverno. Não, não, a gente olha para o futuro, daqui 30 minutos já é futuro, já tem uma coisa diferente. Então acho que a gente aprende muito isso durante a jornada do curso. Tô aprendendo isso também dentro do estágio. Acho que a rotina de estágio é muito importante dentro, né, do currículo do aluno, porque o estágio ele te proporciona uma multidisciplinaridade, então a gente consegue não só aprender na faculdade, mas também aprender no trabalho coisas diferentes. E eu acho que está sendo uma experiência enriquecedora, assim, para mim, não somente a WGSN, mas os outros ambientes profissionais que eu também já passei. Mas acho que tem muito sentido a gente também ter essa questão de colocar o estágio dentro do processo de formação da graduação. Eu acho que ele é tão essencial quanto, de fato, às vezes a gente ter algumas aulas e ter coisas específicas. A gente exercita muito isso dentro da SPM nos primeiros anos, com os laboratórios, com as coisas que agregam muito, mas também o estágio é importante porque é o momento onde a gente se mostra para o mundo e se mostra como profissionais de ciências sociais do consumo,
conseguimos, né, mostrar tudo que a gente tem e até mais do que a gente pode fazer. Muito legal, né, Lucas, pensar que você já tem uma trajetória profissional na graduação, né, pensando assim que você já está acontecendo. E realmente é uma coisa muito interessante a gente pensar em fazer essa união do processo de aprendizagem com o trabalho em si, você trazer para a sala de aula dúvidas do trabalho, levar para o trabalho resoluções da sala de aula. Isso é muito interessante e realmente agrega muito valor para esse profissional, né. E até queria saber do Caio também como ele se sente, porque o Lucas falou um pouquinho sobre o papel do estágio na formação, mas queria entender, Caio, como você sente também em sala de aula isso? Você acha que é super importante para o estudante passar por esse processo mesmo? Como que é? Bom, eu acho, assim como o Lucas, fundamental, né. No curso de Ciências Sociais, o estágio não é obrigatório, mas é altamente recomendado. Não tem uma disciplina específica, né, como um estágio supervisionado, mas a ideia e a gente estimula muito, né, a partir principalmente aí do quinto semestre, que esses estudantes coloquem a cara no mundo, né, saiam um pouquinho aqui do universo da SPM e comecem a explorar as empresas dos mais variados tipos, né. Então, hoje a gente tem aí estudantes trabalhando em diferentes empresas, né, diferentes tipos de empresa, dentro das empresas diferentes também frentes de atuação. Então, acho fundamental. No curso a gente tenta, nesses 4 primeiros semestres, né, os 2 primeiros anos, simular um pouquinho do que vai ser esse universo corporativo profissional quando eles estiverem no momento de ir atrás disso, né. Então, a gente faz isso atualmente na matriz. Eu acho que tem 2 principais frentes aí que a gente acaba explorando esse lado mais profissional, essa simulação. A primeira delas é em uma disciplina que acontece ao longo dos 4 primeiros semestres, chama Laboratório de Consumer Insights. Então é uma disciplina da grade curricular, então todos os estudantes passam por essa disciplina. E a ideia é que a cada semestre a gente tenha uma empresa parceira que vem aqui até a SPM para passar um desafio, um briefing para os estudantes, e eles ficam ao longo desses 6 meses, mais ou menos 6 meses, né, um pouquinho menos, resolvendo esse desafio que a empresa passou para eles. Então, já é um primeiro momento que eles têm ali de contato com as empresas, né, com as dinâmicas do mundo corporativo. Enfim, a gente tenta simular dentro de sala de aula a experiência profissional que eles vão ter dali, né, 1, 2 anos. E aí a outra possibilidade são os núcleos, né, de práticas experimentais. Então aqui na SPM a gente tem várias possibilidades dos mais diferentes tipos, naturezas, interesses. Então também é uma forma do estudante ter essa possibilidade, né, de experimentar um pouquinho, ter um gosto, né, do que ele vai encontrar no mundo quando ele estiver ali no seu estágio. E especificamente no curso de Ciências Sociais, a gente, nesse semestre, lança um núcleo novo, que o nome muito provavelmente vai ser Garimpo Lab. A gente está ainda pensando direitinho no nome, mas a ideia é justamente um núcleo voltado para estudo de tendências, né, comportamento e tendências de consumo. Então, além dos outros núcleos que existem, além da disciplina de Laboratório de Consumer Insights, a gente tem esse núcleo que é um núcleo específico do curso para falar sobre tendências. O Lucas, por exemplo, ele é de uma matriz diferente, né, ele entrou em 2024, então a matriz dele é um pouquinho diferente dos estudantes que entram a partir de agora, né, a partir de 2025, mas ele também teve a oportunidade de fazer alguns projetos, né, Lucas, em algumas disciplinas. Eu acho que foi bastante enriquecedor, imagino eu. Sim, não, os projetos acho que a gente desenvolveu nas disciplinas. Eu fui um aluno que participei do laboratório de Consumer Insights, né, durante 2 semestres, o que já me diferenciou bastante, porque lidamos com empresas realmente grandes e com cases reais ali. Então, a Aloy foi a primeira e a segunda foi a Axê, que foi a farmacêutica. Então, acho que deu pra gente ter essa visão diferenciada ali já de aplicabilidade dos nossos conceitos que a gente aprende em aula para casos reais dentro das empresas, mas também dentro das próprias disciplinas do curso, a gente trabalhou com empresas muito legais, né, por exemplo, New Balance foi uma delas e acho que foi uma disciplina que realmente a gente conseguiu aplicar muito esse estudo de insights para realmente trazer dados relevantes ali para dentro do que eles estavam precisando e que eles estavam buscando.
O curso de Ciências Sociais, quando você imagina um curso clássico de Ciências Sociais, a gente imagina muito um curso teórico, né, com muita densidade conceitual, teórica, né, então tem um imaginário aí de que o curso de Sociais ele é pouco aplicável. A gente tenta quebrar esse estereótipo no curso de CISO aqui da SPM, é isso, a gente a todo instante tenta fazer essa conexão da teoria e da prática, né, então a teoria ali, ela de fato, ela funciona como um ferramental para esses estudantes conseguirem entender ali as coisas que acontecem no cotidiano, né. Então, a gente tentar ao máximo, de fato, mostrar que tudo aquilo que eles estão vendo em todas as disciplinas, né, do semestre e ao longo da jornada deles aqui na faculdade, tudo aquilo é aplicável, né, vai ser aplicável ali na vida deles, na vida profissional, quando eles estiverem no estágio. Então é uma tentativa constante nossa de aproximar esse mundo da teoria e da prática, né, conectar essas duas frentes. Tem muita coisa que a gente só absorve mesmo lidando e entrando em conflitos que tem a ver com a realidade. Gente, a gente vai fazer uma pausa rapidinha e eu volto já. Na ESPM, a inovação não é apenas um diferencial, é uma exigência. Um lugar onde celebramos o inusitado. Aqui, o aprendizado vai além da sala de aula. Vivemos experiências internacionais e aprimoramos habilidades além do tradicional. Criamos networking de verdade, sendo referência na produção de conhecimento. Juntos, vamos liderar o futuro, seja ele qual for. E aí, vem com a gente? ESPM, o inusitado em constante movimento. Tô de volta aqui com o Caio e com o Lucas, falando sobre como teoria e prática se encontram na formação em Ciências Sociais e do Consumo. Lucas, a gente falou um pouquinho no bloco anterior, mas eu queria que você, de repente, desse algum exemplo pra gente, ou alguma situação prática que você sente que o conhecimento que você adquiriu, tá adquirindo na graduação, te ajudou no trabalho, assim, algum momento que você sentiu que, putz, isso aqui fez toda a diferença e só rolou porque eu tô sendo preparado, sabe? Eu já tô me encaminhando pro quase final do terceiro ano, né, da graduação, mas tem situações que a gente guarda na cabeça, né, e eu lembro muito bem, assim, de uma situação que aconteceu comigo lá no segundo semestre, que eu sempre fui uma pessoa zero dos cálculos, zero da área de dados, sempre fui uma pessoa com muita dificuldade nos números, mas acho que se tem uma coisa que eu aprendi muito bem, acho que não só em siso, mas, né, nessa cultura mais nova, é que dados eles são muito relevantes e a gente precisa deles para respaldar em ações qualitativas, né. Então a gente ter um quantitativo antes de ter um qualitativo, muitas das vezes te dá um norte de qual caminho é melhor você seguir. Siso, por mais que seja um curso totalmente da área de humanas, mas a gente tem uma cultura muito interessante que é de trazer dados para dentro daquilo que a gente está analisando. Então a gente tem matérias de análise de dados, acho que agora a grade nova, né, tem algumas diferenças ali, mas eu tive, né, matérias que envolviam essa cultura dos dados, realmente ali do quantitativo, e acho que isso fez uma diferença para mim como profissional muito grande, porque hoje em dia você saber mexer com números e traduzir esses números para estratégias qualitativas já te tornam totalmente um profissional diferencial. Então você olha para um Excel ali que você recebe, um reporte, alguma coisa assim, e você consegue olhar com uma visão humana aqueles números e traduzir isso. Então acho que foi um dos meus maiores aprendizados dentro de siso, assim, porque realmente a gente acha que não vai trabalhar com números, mas a primeira coisa quando você chega num estágio, quando você chega numa empresa, é a cobrança de: "Você sabe trabalhar com dados? Você sabe trabalhar com Excel? Você sabe traduzir esses dados?". E eu acho que é onde a gente consegue se diferenciar ainda mais de tudo que a gente já falou aqui, né, mas acho que você olhar esse número, você olhar uma projeção ali, algo mais, né, que você quantifica e você poder falar com propriedade, uma forma mais qualitativa, é isso que realmente diferencia muito e em algumas situações no meu trabalho, até mesmo hoje, quando eu recebo algum reporte da minha chefe, onde ela me pergunta ali qual perfil a gente pode traçar e qual forma a gente pode seguir que é melhor, eu consigo contribuir com uma forma muito mais, segura daquilo que eu tô falando, porque eu tive esse respaldo, tive esse aprendizado e eu consegui de fato aplicar isso. Então, acho que para todas as pessoas que pensam: "Nossa, quero fazer um curso de ciências sociais para fugir um pouco dos números", eu acho que não é esse o caminho. Eu acho que são coisas diferentes, mas que elas se complementam e são tão importantes quanto, sabe.
Ciências sociais e tecnologia é um diferencial e a gente tem muito isso dentro do curso. Ciências sociais e dados também é uma outra vertente, mas que também tem uma importância extremamente grande. E então eu acho que são esses aprendizados que eu consigo trazer para você aqui ao longo desses meus últimos 3 anos de ESPM, meus últimos 3 anos de Ciências Sociais do Consumo. E até pensando um pouquinho no caminho inverso, Lucas, assim, pensando nas tuas experiências fora da sala de aula, né? O que que você conseguiu aprender, absorver? Quando você vai para a aula, você senta lá e começa a absorver conhecimentos novos. Você sente que essa experiência prática muda o teu jeito de olhar uma aula, por exemplo, ou de absorver um conhecimento durante a sala de aula? Eu acho que, assim, completamente, né, quando a gente tá com a cabeça ali, né, zerada, sem ter um trabalho antes, né, então a gente às vezes tá sem alguma experiência, óbvio que a gente idealiza muito o que seria o cenário ideal, a gente idealiza muito como as coisas funcionam, mas a gente não sabe como isso funciona na prática. E eu acho que uma aflição, acho que dos alunos de siso ali, sempre no início da graduação é: "Meu Deus, com o que eu posso trabalhar, né? Onde eu vou trabalhar?". Hoje eu falo, eu tô numa empresa que é totalmente a cara de siso, mas tem outros alunos que passam pelo curso e que vão para outras áreas dentro do marketing e de outras vertentes até mesmo, e eu acho que não é um fator limitante. E a minha cabeça estando zerada ali nos primeiros anos de graduação e agora com o trabalho que eu tenho outras coisas também, eu acho que a visão ela muda totalmente, porque a gente consegue ver como as coisas que a gente aprendeu são aplicadas na prática e como a gente consegue contribuir com a nossa prática para que novas práticas sejam colocadas dentro do curso, para que as aulas se tornem mais voltadas àquilo que a gente realmente está tendo de necessidade. Então a troca fica muito mais embasada, não somente naquilo que a gente tem de teoria, mas também naquilo que a gente tem de prática. Então, hoje na minha sala, acho que 95% das pessoas estão trabalhando e as nossas aulas, elas se pautam muito nas experiências que cada um tem ali no dia a dia, porque acho que o processo da graduação, principalmente quando a gente vai chegando no final, é mais cansativo, a gente já tem outras demandas, tem gente sendo efetivado já, tem gente começando a trabalhar agora. Então, às vezes, poder compartilhar isso de uma forma com um propósito, né, então a gente compartilha uma experiência do trabalho que vai ali se complementar ao assunto da aula, eu acho que faz toda a diferença. E realmente, isso é uma coisa que vem cada vez mais sendo comum dentro do curso, porque as matérias elas também são matérias que permitem esse tipo de diálogo, sabe. Mas acho que o curso sim, ele muda, né, as práticas que a gente tem fora da sala de aula mudam muito a nossa percepção sobre o curso, e acho que é uma relação mútua, né. As coisas elas vão se complementando ao longo do processo. E até queria também, trazendo um pouco para essa experiência, né, do Lucas, Caio, queria saber do teu lado. Você sente que os estudantes que passam por esse processo de estágio, que estão fazendo estágio, eles têm uma diferença na sala de aula? Você sente que eles conseguem fazer a união da teoria com a prática? As dúvidas são diferentes, as trocas são diferentes? Eu concordo e assino embaixo aí com o que o Lucas falou, tá? Acho que é fundamental, fundamental mesmo. E aí eu acho que tem um movimento que é um movimento de retroalimentação, né? Então, o estudante vai para a sala de aula com uma bagagem daquilo que ele vê no dia a dia dele do estágio. Então, a experiência dele, ela vai sendo cada vez mais plural, né? De diferentes situações que ele encontra ali dentro da empresa, no estágio, na forma como ele lida com outras pessoas, né, então tem um processo ali que é um processo de aprendizado do estágio que ele leva isso para dentro da sala de aula, ao mesmo tempo que dentro da sala de aula, com novos conteúdos, né, a partir dessas vivências, isso acaba alimentando ele, né, para que no estágio ele também consiga aplicar essas teorias ou essas discussões que são feitas em sala de aula no dia a dia do estágio. Né, então eu acho que é um processo que acaba se alimentando, né, de alguma maneira. Isso é muito positivo. Quando a gente tem a oportunidade de encontrar esses estudantes que já fazem estágio, que têm alguma experiência profissional, é muito interessante, porque muitas vezes eles acabam conectando mais facilmente aquilo que está sendo falado com a vivência deles, né. Então tem uma preocupação muito grande que quando a gente elaborou a nossa matriz curricular, tudo tem um porquê ali dentro, né, ela foi sendo construída a muitas mãos, né, com muitos especialistas, mas ela tem uma narrativa, né, ela tem um porquê das coisas acontecerem. E eu tenho essa preocupação, principalmente nos semestres iniciais, de passar nas turmas
e tentar explicar o racional. Por que que essas coisas estão ali? Então, a gente começou a nossa conversa falando de tecnologia, a gente tem várias disciplinas ali que ajudam a entender esse novo mundo, né, que a gente vive. Então, algumas disciplinas mais até mais técnicas mesmo, né, de IA aplicada às ciências sociais. Mas, assim, para a pessoa entender por que que ela está tendo raciocínio lógico e analítico no primeiro semestre, e para ela entender que isso vai ser útil quando ela estiver lá na frente, é um processo de explicar mesmo, né, de esclarecer, de mostrar para as pessoas por que que as coisas foram construídas dessa maneira, né. Então a gente faz isso muitas vezes dentro do curso, e eu acho que o estágio dá esse clique mais rápido, né, você começa a entender: "Ah, tá bom, então tá, entendi por que que eu vi, sei lá, na disciplina de probabilidade estatística, o conteúdo X, ah, tá aqui, ó, tu trabalha em pesquisa, faz muito sentido", né. Então eu acho que é uma forma de, na prática, você entender muitas vezes o porquê que você está vendo aquele conteúdo, né. Então eu acho que é um processo de retroalimentação mesmo. Que às vezes a gente fala assim: "Meu, por que que essa pessoa tá falando isso pra mim, assim? Por que que estão me dando todas essas informações?" E realmente fica muita coisa, e olhar na prática faz todo sentido, né, fica redondinho. Gente, a gente tá no final do nosso papo, que foi maravilhoso. O Lucas já deu uma dica lá anteriormente, mas vou pedir outra. Então, já pense em outra dica, Lucas. A gente tem nosso quadro agora que chama Dica de Mestre, que eu queria que vocês contassem. Óbvio, vocês com trajetórias diferentes, momentos de vida diferentes, mas é super interessante que vocês falem, a partir da perspectiva de vocês, dicas que vocês gostariam de ter ouvido lá no comecinho, que vocês acham que poderia ter, sei lá, ajudado um pouquinho no caminho. Eu acho que uma dica que eu tenho pra quem, assim, gosta muito de não ter uma disciplina, eu acho que é poder olhar mais para as leituras dentro da faculdade, para as coisas que trazem uma base teórica muito maior, porque talvez eu não tenha valorizado tanto isso quando eu entrei na faculdade com a minha cabeça de: "Ah, eu quero vivenciar todas as experiências da faculdade, eu vou levar essa parte mais clássica, assim, de qualquer jeito". E eu acho que hoje, chegando nessa etapa final de concluir com o TCC, que acho que é um ponto muito importante, eu sinto falta de ter criado esse hábito, o hábito de ler mais, o hábito de poder entender melhor a parte que forma de fato, o que a gente está estudando, né. Então, se tem uma dica que eu dou é não ignore as leituras, não ignore de maneira alguma, porque eu acho que para você pegar isso quando você realmente precisa, se torna algo muito mais complicado. E eu acho que também não só o hábito da leitura ajuda quando a gente precisa de fato aplicar ela em algum trabalho, mas também te enriquece muito mais em você ter um conhecimento diferenciado quando você vai entrar em alguma temática, quando você vai entrar em algum tipo de debate com outra pessoa. Acho que a nossa área é uma área que traz muito isso de ter conhecimento e de poder aplicar esse conhecimento em assuntos diversos. Então, eu acho que você tem uma dica para alguém de primeiro semestre, segundo semestre, cara, tem as leituras obrigatórias, leia. Tem as leituras complementares, leia. Eu acho que isso vai enriquecer muito mais a sua visão como um cientista social de fato, e como você vai poder abordar, assuntos, temáticas diferentes com mais certeza do que você está falando e com muito mais embasamento teórico. Na minha opinião, né, a gente acaba escolhendo o curso, a faculdade que vai seguir muito cedo, né? E às vezes a gente tem aí um receio de, ou fica até ansioso pensando que, bom, se eu entrar nessa profissão, se eu entrar nesse curso, vai ser isso o resto da minha vida, né? Uma definição, é uma coisa que não muda. E a gente entende hoje que esse processo, ele é muito não linear, né? Então, eu acho que tem aí um espaço para as pessoas ficarem mais tranquilas, né, com a escolha, assim, e entender que esse processo ele é um processo que nem sempre ele é definitivo, né, que existem outras coisas, né, acho que tem muitas camadas dentro dessas escolhas que são feitas. O curso de CISV em si, ele é um curso muito interessante, até tem uma particularidade de uma boa parte dos estudantes, eles terem começado outros cursos em outras instituições e aí faz um, faz outro e acaba se encontrando aqui no curso de Siso, né. Então, assim, eu acho que faz parte do processo, né. A gente tenta ao máximo dar as ferramentas para as pessoas fazerem as escolhas com mais segurança, mas também acho que não se cobre, né, dessa escolha que é feita com 17, 18 anos, que isso vai ser
absolutamente o que vai definir o seu futuro, né? Então, eu acho que isso tem um ponto. E o segundo ponto, assim, só reforçar isso que o Lucas falou, a SPM e o curso oferecem para os estudantes muitas e muitas e muitas oportunidades. Assim como o Lucas conheceu a WGSN ali no primeiro e segundo semestre dele, são várias empresas aqui dentro, vários profissionais, né? Então, a gente fornece para esses estudantes todas as possibilidades para que eles brilhem muito, né, no futuro, independente da área que eles queiram seguir, mas para que eles brilhem muito. Então, a minha outra dica é: entrando aqui, aproveite ao máximo. Leia, estude, participe dos eventos, das entidades, enfim, eu acho que isso tudo que vai ser o grande diferencial para que as pessoas lá fora olhem para você e falem: ok, aqui tem alguém diferente, né? Então aproveitem essas oportunidades que são muitas. Gente, muito obrigada pelo papo, foi muito rico. Acho que quem ouviu, assim, saiu daqui muito mais tranquilo, inclusive. Eu acho que isso é muito importante nesse momento. Agradeço, viu? Obrigado vocês pela oportunidade. Contem aí com a gente, estamos sempre por aqui, né? E acho que essa troca, ter a oportunidade de poder falar e de vocês poderem estar ouvindo isso, talvez seja uma coisa que eu não tive alguns anos atrás. E acho que é um grande diferencial vocês poderem ter a certeza de que, às vezes, a escolha que vocês vão ter é uma escolha boa, uma escolha certa. E acho que compartilhar isso é muito especial para mim. Obrigado, Zá. Obrigado, Lucas. Sempre um prazer poder falar sobre o curso, sobre a faculdade. Contem comigo também para o que vocês precisarem. Gostou do programa de hoje? Então não se esqueça de seguir o Primeira Jornada na sua plataforma de podcasts preferida e avaliar o programa. Até a próxima! Este podcast foi editado pela Maremoto.